Muito boa tarde, meus amigos, minhas amigas, muito bom estarmos juntos. É uma felicidade termos criado e cultivarmos bons hábitos, boas relações, boas sintonias. Diga-me o que pensas e o que sentes, eu te direi com quem andas e eu te direi quem és. Muito bom viver em boa sintonia, com bons propósitos e excelentes amigos. Muito obrigado pela companhia. Temos estudado a questão da dor após a morte e agora vamos ver a síntese final de Kardec do item 257 de O Livro dos Espíritos, onde ele fez um ensaio teórico sobre a vida do espírito, da criatura no mundo espiritual, e aqui ele como que fecha o seu raciocínio. Vamos lá? O título é Dor, Sofrimento, Conclusões sobre a vida do espírito no mundo espiritual. Assim como um viajante só poderá arrumar sua mala com conhecimentos básicos sobre o seu destino, as atividades que representará lá, que apresentará lá, quanto tempo ficará, que situações enfrentará, nós também só poderemos nos preparar para a vida após a morte com informações de como é essa vida, o que nela é fundamental. Vamos lá? Diz Kardec assim: alguns dirão que toda essa informação, toda essa teoria trazida pelos amigos espirituais nada tem de tranquilizadora. Pensávamos que uma vez libertos do nosso corpo físico grosseiro, que é um instrumento das nossas dores, não sofreríamos mais. Tanto a questão da dor quanto a questão do trabalho e dos estudos decepcionam muito as pessoas ao saber que no plano espiritual muito estudo teremos que enfrentar, muito trabalho teremos que realizar e muita dor teremos que sofrer. Continua ele: todavia informam-nos que continuaremos sofrendo desta ou de outra maneira e por um longo período. Sim, isso é verdade. Podemos ainda sofrer e muito e por um longo tempo, mas também é verdade que podemos não sofrer mais desde o instante em que deixarmos o corpo físico. Algumas vezes os sofrimentos desse mundo independem de nós, entretanto, existem muitos sofrimentos que são consequências da nossa própria vontade. Se buscarmos a origem de cada um, veremos que a maior parte deles resulta de causas que poderíamos ter evitado. Vejamos a questão das nossas crenças e da influência das nossas crenças na sensação de perda, na sensação de dor. Sofremos certamente muito por ter um filho, um pai, mas especialmente um filho, um irmão falecidos. Por que sofremos? Como fazer para não sofrer diante da morte dos entes queridos? Gibran Khalil, num fabuloso poema, nos ensina
o seguinte verso: vossos filhos não são vossos filhos. Só podemos sofrer aquilo que pensamos perder, e só podemos perder aquilo que supomos possuir. A partir do momento em que tivermos a certeza de que nenhuma pessoa é propriamente nossa, que ninguém é de ninguém, deixamos de sofrer. E ainda mais se guardamos a certeza de que a vida, pela lei de atração, pela lei de sintonia, traz para cada um o mundo exato, as situações perfeitas que cada um precisa para fazer a sua evolução. Onde fica a sensação de perda se todo mundo vive num ambiente perfeito, nas relações exatas, nas situações perfeitas para a sua evolução? Onde conceber a perda se tudo é na dose, no momento, na situação exatas para cada um? Nenhuma perda. Nenhum mal existe na Terra. O mal que supomos existir é apenas o bem que não compreendemos ainda. Como uma criança que quer que todos e tudo atenda aos seus desejos, chorando quando isso não acontece e por isso sofrendo muito. Quer comer a sobremesa antes do almoço, quer não ir para a escola, quer impor os seus desejos aos irmãos, aos próprios pais, aos colegas. E não sendo isso possível, não sendo isso lhe dado, sofre. E às vezes sofre muito, merece todo o respeito esse sofrimento, mas também merece e exige de nós toda a investigação. Serão maus aqueles que lhe impedirem a satisfação dos desejos? Será que é realmente bem e bom para nós que a vida, que as pessoas, que os nossos responsáveis atendam todos os nossos desejos? Será que isso não estragaria, não mimaria a nós como mima a filhos essa satisfação sistemática a todos os seus desejos? Fabulosa é a reflexão que nos indica que Deus nem sempre atende os nossos desejos, mas sempre atenderá às nossas necessidades. Ou como diz mais lindamente ainda Jesus, qual é o filho, qual é o pai, quer dizer, cujo filho lhe pede um pão e ele lhe dá uma pedra? Qual é o pai cujo filho lhe pede um peixe e ele lhe dá uma serpente? Claro, Deus atenderá sempre, rigorosamente, exatamente, cada um dos seus filhos em todas as suas reais necessidades. Mas nem sempre atenderá aos seus desejos, porque criar um filho, criar um aluno, se relacionar com um subordinado, ou quem quer que seja, buscando atender sempre os seus desejos, não é bom, não lhe faz bem. Não é verdade? Claro que assim é. Então, investiga Kardec. Algumas vezes os sofrimentos desse mundo independem de nós. Entretanto, existem muitos sofrimentos que são consequência da nossa própria vontade. Se buscarmos a origem de cada um, veremos
que a maior parte deles resulta de causas que poderíamos ter evitado. Quantos males, quantas enfermidades o homem não deve aos seus excessos, à sua ambição, às suas paixões, às suas crenças, como a da posse das pessoas, a da posse das riquezas, das coisas materiais. O homem que sempre tivesse vivido sobriamente, que não tivesse abusado de nada, que tivesse gostos simples e desejos modestos, se pouparia de muitos sofrimentos. É o que Jesus nos orienta ao falar: não coloquem o vosso coração naquilo que a traça rói, que a ferrugem corrói, que os ladrões levam. Os Espíritos nos revelam de criaturas que após a morte sofreram muito por se haverem apegado a crenças, a vícios, a coisas, a postos, ao seu próprio corpo. Quem viveu a vida encarnado em função do seu corpo, ao ver o enfraquecimento, a relativização, o não atendimento dos seus vícios no mundo espiritual, sentirá perdas enormes. A pessoa que de outra forma vivia em função de carros, de coleções, de acúmulos que juntasse para perto de si dinheiro, móveis, bens, armas, veículos, coisas, casas. Como viverá após a morte? É praticamente certo que após a morte ele se grudará nos objetos do seu desejo, nas pessoas nas quais ele concentrou os seus desejos, os seus sonhos, as suas prioridades. E é assim que muitas vezes após a morte nós nos tornamos obsessores daqueles a quem dizemos amar, perseguidores, usurpadores da energia de vida daqueles que dizemos concentrar em nossos afetos. Daí a importância das doutrinas, das práticas espirituais que trabalham com a mediunidade, porque então as pessoas, os encarnados, vítimas de perturbação, chamados por essas práticas, terão esses espíritos ignorantes da pátria espiritual instruídos, orientados, encaminhados para a sua própria felicidade e para a felicidade daqueles a quem eles pensavam ajudar, a quem eles pensavam apoiar, mas que na verdade estavam atrapalhando, adoentando, sugando as suas possibilidades, as suas energias. O mesmo ocorre com o espírito. Os sofrimentos que enfrenta são sempre a consequência da maneira como viveu na Terra. Assim, na Terra como no céu, nossas vidas serão, após a morte, na dimensão espiritual, de acordo com o que tivermos vivido na vida encarnada, na pátria da matéria. Analisemos o quanto antes, com a máxima atenção, a vida que temos vivido aqui, porque ela
essa vida nos proporcionará uma entrada na pátria espiritual mais ou menos dolorosa, mais ou menos livre. Aqueles que se apegam a formas doentias do sexo buscarão espíritos na mesma condição, ambientes da terra na mesma condição. Aqueles que se viciaram no álcool, nas drogas, aqueles que viveram para a comida, aqueles que viveram para o jogo, aqueles que idolatraram pessoas, já viveram escravizados e após a morte, como a vida não dá saltos, continuarão a se escravizar. Libertemo-nos, portanto, o quanto antes, enquanto vivemos, enquanto estamos a caminho, para que a morte ou a vida após a morte não nos seja também uma extensão da prisão que nós mesmos construímos para nós mesmos enquanto vivemos na Terra. Já vimos, continua Kardec, que esses sofrimentos resultam das ligações que ainda existem entre espírito e a matéria. Ligações que persistem mesmo quando já não se tem um corpo, mesmo após a morte. Assim, quanto mais o espírito estiver desligado da influência da matéria, ou melhor, quanto mais desmaterializado ele estiver, menos sensações dolorosas ele experimentar e menos sofrerá. Ora, depende apenas do homem querer se libertar dessa influência desde esta vida. Não é óbvio? Ele tem o livre-arbítrio e, por consequência, a escolha entre o fazer e o não fazer. Que o homem domine, pois, suas paixões animais. Que não sinta ódio, inveja, ciúme, nem orgulho. Que não se deixe dominar pelo egoísmo. Que purifique a sua alma com bons sentimentos. Que pratique o bem. Que não dê às coisas desse mundo mais importância do que elas merecem. E então, mesmo estando encarnado, ele já estará se purificando, se libertando, estará se desligando da matéria, começando desde já, desde a vida, a morrer, não no sentido em que damos a morte, mas no sentido da transformação, do desapego, da evolução. Desde esse modo, quando deixar o corpo físico, ele não sentirá mais a sua influência. Os sofrimentos físicos pelos quais passou não lhe deixarão nenhuma lembrança dolorosa. Não lhe restará nenhuma impressão desagradável, visto que essas lembranças afetaram apenas o corpo físico e não o espírito. É esse o relato dos espíritos mais elevados. Que Jesus já não sentia as dores para as quais ele era conduzido pelos seus inimigos. Que Joana d'Arc não se sentiu consumida pelo fogo, e assim por diante. Ficará o espírito feliz por estar livre delas, e a tranquilidade de sua consciência o livrará de todo sofrimento moral. Interrogamos milhares de espíritos, relata Kardec, que pertenceram a todas as classes da sociedade e ocuparam todas as posições sociais. Nós os estudamos em todos os aspectos de sua vida espiritual, desde o instante em que deixaram o corpo físico.
Nós os acompanhamos passo a passo na vida após a morte, para observar as mudanças que se operavam neles, nas suas ideias, nas suas sensações, e sob esse aspecto, os homens mais simples foram os que forneceram o melhor material para estudo. Notamos que os sofrimentos estão quase sempre relacionados com a conduta que tiveram enquanto estiveram encarnados e da qual sofreram as consequências. Assim, aqueles que seguiram o bom caminho desfrutam na espiritualidade de uma felicidade indescritível, de uma leveza, de uma liberdade fora do comum. Através dessa investigação, concluímos que o homem é o único responsável pelo seu sofrimento e somente a si mesmo poderá se queixar tanto na terra quanto no mundo espiritual. A respeito disso, lembremos a reflexão trazida por Paulo de Tarso, segundo a qual o plantio é livre, ou seja, a criatura humana é livre para plantar através dos seus atos, das suas palavras, dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Todos nós plantamos a todo momento o que quisermos, mas seremos obrigados a colhermos e comermos daquilo que plantamos. Essa consciência, esse sentido de responsabilidade é precioso. Responsabilidade é responder pelos seus atos. Saibamos que um pai, já desde a terra, mais quer para seu filho é responsabilidade. É a capacidade de responder pelo que fez. É a não fuga da vida. E Deus, muito mais, nos quer também responsáveis, maduros, serenos, vivendo com aceitação, com serenidade, com responsabilidade, todas as dores, todos os desafios do momento, sabendo que em relação ao passado são um meio de libertação e em relação ao futuro são uma vacina, porque todas as dores oferecidas agora, se bem vividas, nos fortalecerão frente a dores maiores que poderiam vir no futuro. Muito bom que essa visão nos dê essa responsabilidade, que é nessa humanidade irresponsável, fujona, rebelde, que tem pena de si mesmo e que por isso tudo, por esses sentimentos, não avança. Nessa humanidade é tão urgente essa responsabilidade. Chico Xavier cunhou uma frase muito interessante que fala: não nos é dado voltar atrás e desfazer os nossos equívocos passados, para assim colhermos menos problemas no presente. Mas só nós, só cada um de nós pode no presente desenvolver atividades mais harmônicas, mais conscientes, mais responsáveis, e assim nos destinarmos a no futuro colhermos safras de alegrias, safras de amizade, safras de bem e de amor. Que assim seja com todos nós, que assim seja com toda a humanidade da Terra, mesmo aqueles que não estiveram ao vivo conosco hoje, mesmo aqueles que não assistirem nos próximos dias à gravação,
mesmo aqueles que não entrarem no nosso canal no YouTube, mas que todos, por meios indiretos, pelos nossos melhores sentimentos, amadureçamos e assumamos a responsabilidade sobre os nossos atos, na certeza que só assim cresceremos e nos expandiremos para a luz. Muito bom, graças a Deus. Muito boa noite, Regina Frutuoso. Maria Lúcia. Duarte Gênio. Hugo Souza, Edgar da Silva, Andréa Santos, Simone Magalhães, Roberto Capelli, Rita de Cássia Monteiro, Valéria Cristina Azevedo, Malavase, Osório Simões Filho, Adelaide Dias, Enir Cajazeira, Denise Arguello Luz, Bulbarelli, Rosa Nepomuceno, Sandra Gomes, Clarice Beltrame, Regina Frutuoso. É muito bom estar com cada um de vocês. Ficamos muito felizes com essa oportunidade de aprendizado e estimulamos a cada amigo aqui, cada nosso colega de classe, a primeiro sermos todos muito gratos aos verdadeiros mestres, que estão a serviço do nosso grande mestre, e depois compartilharmos o vídeo, as energias aqui geradas, compartilharmos a fraternidade que recebemos do alto, para que toda a Terra, ainda que apenas energeticamente, receba esse chamamento à responsabilidade, que sem dúvida nos tornará capazes de, antes do que o previsto, amadurecermos para o bem, para a luz, para Deus. Muito grato a todos. Até amanhã voltaremos aos nossos estudos. Você será sempre o nosso convidado. Até lá.